Você sabe o que é pneumatologia? Não é o estudo sobre pneus. Na verdade, é o estudo acerca do Espírito Santo. Pneuma significa espírito, vento ou alento, enquanto logos quer dizer discurso, estudo, palavra ou tratado. Portanto, pneumatologia é o campo da teologia que estuda a doutrina a respeito do Espírito Santo. Por conta do alto crescimento dos cristãos de linha pentecostal no Brasil e no mundo, muitas dúvidas têm surgido das igrejas quanto à pessoa e obra do Espírito Santo. Por essa razão, o objetivo deste vídeo introdutório é relembrar alguns pontos fundamentais sobre a terceira pessoa da Trindade, especialmente sobre sua personalidade e divindade. Antes de mais nada, o Espírito Santo é uma pessoa. No texto sagrado, o Espírito Santo é indicado por pronomes pessoais. Jesus, em seu discurso de despedida aos seus discípulos, momentos antes do início do processo de crucificação, menciona o Espírito através do pronome Ele. Em João 16,13 lemos: "Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade." Quando a comunidade cristã estava reunida em consagração a Deus em Antioquia, o Espírito falou diretamente à igreja para dar diretrizes quanto às missões. Atos 13:2 diz: "E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado." Além dos pronomes pessoais, as Escrituras também atribuem ações à pessoa do Espírito Santo. Em Atos 16:6, o Espírito impede Paulo e seus companheiros de ir a Bitínia para cumprir os propósitos divinos em outras regiões. Em Efésios 4:30, Paulo, ao incentivar os cristãos de Éfeso a viverem uma vida marcada pela santidade, relata que o Espírito se entristece com uma vida fora dos padrões de Deus. Em 1 Coríntios 12:11, o Espírito é quem concede dons para a edificação da igreja conforme a sua vontade. Em Romanos 15:30, o Espírito é descrito como alguém que ama. Os textos mencionados anteriormente também trazem algumas ações acerca do Espírito Santo. Em Atos 13:2, o Espírito fala e separa Paulo e Barnabé na igreja de Antioquia para a primeira viagem missionária. E em João 14:26, Jesus, em seu discurso de despedida, menciona que o Espírito ensinará e lembrará os seus mandamentos. Ok, vimos que o Espírito é uma pessoa, mas e quanto à sua divindade? O Espírito é Deus? O que a Bíblia diz sobre o assunto? Em Atos 5:3 e 4, Ananias e Safira oferecem uma oferta, porém com motivações impuras. Anunciaram o valor da doação com vistas a parecer generosos para a comunidade. Todavia, retiveram uma parte. Em decorrência deste pecado, Pedro os confronta dizendo: "Para que mentistes ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura não seria teu?" No final do versículo 4, "Mentistes aos homens, mas a Deus." Ou seja, mentir ao Espírito é o equivalente a mentir a Deus. O Espírito também possui atributos incomunicáveis, ou seja, características presentes somente em Deus. Em Gênesis 1 e 2, o Espírito é descrito como eterno, presente desde antes da criação do mundo. Em 1 Coríntios 2:10 a 12, o Espírito é narrado como onisciente, aquele que conhece todas as coisas. No Salmo 139, versículos 7 e 8, o Espírito é retratado como onipresente, estando tanto nos céus quanto no mais profundo abismo. Em Romanos 8:27, o Espírito é apresentado como capaz de sondar os corações. Em Lucas 1:35, o Espírito é retratado como aquele que concede a vida. Além da vida, em Romanos 8:11, o Espírito é quem é a fonte de poder para a ressurreição. Oi, tudo bem? Eu sou o Lucas Meira, aluno atualmente em 2023 do Instituto Bíblico Eduardo Lene. Estou cursando o 3º ano de Teologia e Educação Cristã. E esse vídeo faz parte de uma das pendências quanto à matéria de Teologia Sistemática que
que é apresentar o conteúdo sobre o Espírito Santo ou sobre a salvação de forma criativa que comunique com a nova geração. Esse projeto é apenas um protótipo, ele ainda carece de aprimoramentos, mas é uma ideia que eu gostaria de transmitir. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deus abençoe.